Então, meus queridos, olá. Hoje nós vamos falar sobre genética, desvendando aí os segredos dos genes. Bom, para a gente estudar genética, nós temos que saber o conceito de hereditariedade, tá? Então, nossas características, sejam elas físicas ou até mesmo as características comportamentais, ela tem relação com a nossa carga genética, com o nosso material genético que a gente carrega, tá? Essa carga aí no nosso DNA. As informações, elas estão contidas aonde? Elas estão contidas nos gametas, tá? Nas células sexuais dos nossos pais. Então, nos gametas possuem todas as informações provenientes dos nossos pais e das nossas mães, tá certo? Então, isso é hereditariedade, é exatamente esse transporte, essa passagem de informações genéticas dos nossos pais para os filhos, dos pais para os filhos. Bom, então metade do código genético vem do pai e metade do código genético vem da mãe, certo? E essas informações, elas estão em um determinado local, tá? Que a gente chama na genética de locus, específico no cromossomo, chamado de gene. Então, essas informações provenientes do pai e da mãe, elas estão em locais, certo? No cromossomo que a gente determina aí o nome de genes. E o que é o gene? Gene é a região do cromossomo, tá certo? O cromossomo está aqui, isso parecido aqui com um xizinho, certo? Então, é a região do cromossomo composto de proteína. O cromossomo é composto de proteína e DNA também, tá? Onde fica o código genético que determina as características de cada pessoa. Então, aqui, é como se fosse um fragmento de DNA, um pedacinho de DNA que determina aí uma informação, que sintetiza uma proteína, certo? Isso é o que nós chamamos de genes. Então, nós temos aqui o cromossomo, um pedacinho do cromossomo que é composto de DNA, certo? Composto aí de DNA, e no DNA nós temos vários fragmentozinhos menores que a gente chama aí de gene, certo? Aqui nós temos um gene 1, um pedacinho 1, e aqui nós temos gene 2, um pedacinho 2, certo? Então, isso aqui é o que nós determinamos como gene. Genética. O que é genética? O conceito de genética é o ramo da biologia responsável pelo estudo da transmissão do material contido. Olha só, então falou em transmissão de DNA, transmissão de genes, ramo da biologia que estuda a transmissão é o que a gente chama de genética. O ramo da biologia que estuda a transmissão dos genes é a genética. Então, esses genes eles vão ser passados ao longo das gerações. Os genes que foram repassados para mim pelo meu pai vão ser repassados para os meus filhos, que serão repassados para os meus netos e assim por diante. Bom, nós temos aí uma curiosidade falando sobre a determinação do sexo humano. É importante que a gente saiba que todas as células humanas ela possuem aí 46 cromossomos. O que quer dizer isso? São 46 aglomerados de DNA e de proteínas, tá certo? São 46, e isso é uma característica específica da espécie humana. Os homens, os seres humanos, têm 46 cromossomos em suas células somáticas. Mas, professor Alfredo, o que significa células somáticas? Células somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto as células sexuais, que nós chamamos de gameta. Então, todas as nossas células possuem 46 cromossomos, sendo exclusivamente as células sexuais possuindo 23, apenas a metade. Mas que coisa interessante, 23, mas por que 23? Bom, ele passa por um processo, tá certo? Na formação das células sexuais, chamada gametogênese, ela passa por um processo chamado meiose. Meio, tá? Que exatamente é metade de cromossomos das células somáticas. Então, de 46 cromossomos, as células sexuais vão ter apenas 23. E para que isso? Essa redução é exatamente para que quando haja a união do gameta masculino com o gameta feminino, nós voltemos a ter a primeira célula do nosso corpo, vai ter
46 cromossomos, tá certo? Então, a determinação do sexo, ela é através da união dos cromossomos. E aí, exclusivamente, quando a gente fala de cromossomos sexuais, nós temos esse nomezinho aqui, que são os cromossomos alossomos. E aí, nós temos dois tipos, X e Y, certo? Onde, quando juntamos X com X, esse cromossomo, esse bebê que vai vir aí, ele é uma menina. E quando nós temos X e Y, o bebê que vai vir aí é um menino, certo? Então, os cromossomos alossomos são os cromossomos sexuais. Olha só aqui. Então, aqui nós temos os pais, homem obrigatoriamente tem cromossomo XY, certo? Esse X que veio da mãe e o Y veio do pai. A mãe, obrigatoriamente, é XX. Como eu falei, na hora da formação dos gametas, ou seja, das células sexuais, existe uma divisão das células. Olha só, então o pai, que é X e Y, ele vai ter aí a formação de um espermatozoide X e um espermatozoide Y. E a mãe, obrigatoriamente, como ela só tem X, ela vai ter aí a formação de um óvulo X. Professor, quer dizer que não tem óvulo Y? Não tem óvulo Y, tá certo? Então, quando o Xzinho da mãe se junta com o Xzinho do pai, isso significa dizer que o casal vai ter uma menina, certo? E se o Xzinho da mãe se une com o Y do pai, a criança vai ser XY, onde aí nós vamos ter um menino, tá? Então, é dessa forma que nós temos a determinação do sexo humano. Vamos falar da primeira lei de Mendel e de quem era Gregor Mendel, tá? Então, primeira lei de Mendel, ele deixou duas leis, nós vamos falar da primeira. Ele era um monge, tá? Um cara da paz, sossegado, e gostava de plantar. E ele percebeu que plantando ervilhas tinha muita coisa para aprender, tá? Então ele falou o seguinte: a primeira lei, também conhecida como lei da segregação dos fatores, ele trabalhou com ervilhas. E por que ele trabalhou com ervilhas? Pelo fato da ervilha produzir muitas sementes, muitos descendentes, e é de fácil cultivo, tinha um curto ciclo de vida. Então, plantava, ali já começava a fase de reprodução. Então, ervilha para Mendel foi o melhor caminho dos seus estudos. Bom, e ele disse o seguinte: ele sustentou a ideia que existia uma partícula, um fator, ele chamou até esse nome, um fator que tinha que explicar a hereditariedade, tá? Ele dizia que alguma coisa transmitia as informações dos pais para o filho. E ele, como não sabia esse conceito de gene ainda, ele deu o nome de fator, tá? Essa partícula aí seria posteriormente denominada de gene. E a partir disso nós temos dois conceitos bons para a gente aprender. Genótipo, que é exatamente o conjunto de genes, ou seja, todo o nosso material genético é chamado de genótipo, ou seja, toda a carga genética. E nós temos o fenótipo, que é a manifestação visível da característica de um genótipo. Ah, meu filho tem olho verde, ou meu filho tem olho azul, meu filho tem olho castanho, preto, que seja. Essa característica que a gente está vendo, ela é denominada de fenótipo. Claro, existem características que podem ser alteradas, por isso que tem aí genótipo mais ambiente. O fenótipo, ou seja, essa característica visível, é determinada pelo genótipo, mas pode, em alguns casos, ser alterada pelo ambiente. Como, por exemplo, se a gente tem a pele mais clarinha, tá? O que vai acontecer? Se a gente anda muito no sol, a gente vai ter uma interferência no ambiente na nossa produção de melanina. E aí a gente vai ter a coloração um pouco mais escura, certo? Então, assim, primeira lei de Mendel dizia que a ideia do Mendel é que existia um fator, uma partícula que era ligada à hereditariedade, certo? E aí, ó,
O genótipo é todo o material genético do indivíduo e o fenótipo suas características manifestadas. Detalhe importante, o fenótipo ele pode ser determinado pelo genótipo, mas pode ser alterado pelo ambiente. Outro conceito muito importante é o conceito de heterozigoto e homozigoto. Bom, como a gente acabou de ver, genótipo é um material genético. Bom, esses genes alelos também recebem esse nome, esses fatores de Mendel, ele disse o seguinte, que toda característica ela é manifestada por um par de fatores, certo? E aqui nós temos os alelos, quando os alelos são diferentes, aqui nós temos dois genes, um da mãe e o outro do pai, certo? Então, um gene da mãe, um gene do pai, um gene da mãe, um gene do pai, tá certo? Então, como toda característica é determinada por um par de fatores, muitas vezes esses fatores não são iguais, ou seja, não determinam a mesma coisa para aquela característica. Quando nós temos genes diferentes, como é o caso aqui, um gene azão e o gene azinho, nós temos heterozigoto, ou também conhecido como híbrido. Agora, quando nós temos o mesmo gene, o pai mandou um gene e a mãe mandou o mesmo gene, o pai mandou o gene e a mãe mandou o mesmo gene, nós temos homozigoto, também conhecido como puro. E o que é que determina isso? É os alelos iguais, tá certo? E o que é que são genes alelos? Olha só para essa foto. São genes que estão no mesmo lugar, vou mudar a corzinha aqui, vou botar um verde. Ó, são genes que estão no mesmo lugar, no cromossomo, ou seja, no mesmo locus. A gente acabou de ver isso. Locus, ó. Então, esses aqui são genes que nós chamamos de alelos. E cromossomos homólogos são cromossomos que têm os mesmos genes para as mesmas características. Cromossomos homólogos são genes, são cromossomos que possuem o mesmo gene para as mesmas características, tá certo? Que determina aí alguma característica. Olha só, então alelos, e aqui nós temos esse cromossomo homólogo desse outro cromossomozinho aqui. Beleza? Vamos continuar. Aqui nós temos a primeira lei de Mendel. Se você, aqui, ele, como a gente falou, ele trabalhou com ervilhas. E aqui nós temos o seguinte. Olha só. Aqui nós temos vezão, ou seja, eles são geração pura, certo? Geração parental. Aqui nós temos vezão. E aqui nós temos vezinho, certo? Bom, cruzando aqui, olha só. Eu falei que na hora da formação dos gametas, nós temos aí uma pequena variação. Olha só, aqui só vai vir metade. Mas pense bem, essa ervilha amarela, ela só tem vezão. Então, ela vai mandar um vezão. E essa ervilha verde, ela só vai ter vezinho. Então, obrigatoriamente, ela vai mandar vezinho. Então, o resultado de um cruzamento entre vezão e vezinho, obrigatoriamente vai ser vezão, certo? Olha só, mas professor, se ele tem tanto vezão que é amarelo, como vezinho como é verde, essa ervilha era para ter metade amarela e a outra metade seria verde. Isso é verdade? Não é, tá? Aí por que não é, professor? Porque a gente tem uma relação que a gente chama de dominância. O vezão, ele é dominante. Então, a cor amarela, ela é dominante. E a verde é uma característica que a gente chama de recessiva, tá? Então, o vezão, ele determina a cor amarela e o vezinho, ele determina a cor verde. Só que o vezão é dominante. O que quer dizer isso? Se aparecer vezinho, qual é a característica que vai se manifestar? A dominante. Qual é a dominante? É a amarela. Certo? Tranquilo? Então, no cruzamento, como o amarelo é dominante, no cruzamento entre vezão, cadê a canetinha? Entre vezão e vezinho, todos os seus filhos serão amarelos, por causa da presença do vezão, que é
dominante, tá certo? Bom, agora quando eu tenho esse cruzamento aqui, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, nós temos as seguintes possibilidades. Esse Vzão pode se juntar com esse outro Vzão, tendo aqui, ó, amarela. Esse Vzão pode se juntar com esse Vzinho, também fica amarelo. Mas por que fica amarelo? Porque o Vzão é dominante e a cor predominante é a amarela, que é dominante. Bom, então esse Vzinho ele pode se juntar com o Vzão, vai aparecer novamente o Vzão, Vzinho, e o Vzão aparece na frente porque ele é dominante, e o Vzinho pode se ligar com esse outro Vzinho. Aí sim, quando junta dois Vzinhos, nós temos aí uma ervilha verde, tá certo? Então, isso aqui foi a primeira lei de Mendel. Ele estudou exatamente esses cruzamentos aqui, certo? Então, como eu já falei, a cor amarela ela é dominante e a verde ela é uma característica recessiva. O que quer dizer isso? Ela só vai aparecer se tiver do ladinho dela uma outra letra minúscula. Bom, aqui nós temos a produção de gameta. A gente viu isso nesse instante de cruzamento de Mendel, tá? Mas olha aqui, nós temos aqui um cromossomo, cadê a canetinha? Nós temos aqui um cromossomo, certo? Aqui nós temos outro cromossomo. Esses cromossomos aqui é o que a gente chama de cromossomos homólogos. E esses genes aqui, ó, presta atenção, ele está no mesmo lugar. Se ele está no mesmo lugar, isso quer dizer que eles são alelos, tá? Eles determinam a mesma característica. Como nós falamos lá na produção de gametas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma separação desses genes. Ou seja, se aqui está azão e azinho, um gameta vai receber o azão e o outro gameta vai receber o azinho. Vamos testar aqui com nossos conhecimentos. Vem para cá comigo. Deixa eu perguntar para vocês. Qual é a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão? Vamos para cá. Vem comigo. Ó, um indivíduo homozigoto significa dizer que ele tem o mesmo alelo. Se é azão, vou fazer melhor. Vamos digitar aqui, ó. Nós temos azão, ou vai ser azão, azão, ou vai ser azinho, azinho. Certo? Para ser homozigoto, ou ele vai ser azão, azão, ou ele vai ser azão, azinho. Ou, desculpa, azinho, azinho. Agora, ele está perguntando aí, está dizendo que é um homozigoto dominante. Dominante, nós já vimos, dominante é a letra maiúscula. Então, o indivíduo homozigoto dominante, ele não é azinho, azinho. Ele vai ser azão, azão. Bom, se ele vai ser azão, azão, qual a probabilidade dele formar um gameta azão? Ora, 100%. Ele só vai ter a produção de um gameta azão, porque ele só tem azão, certo? Agora, olha só outra pergunta. Qual a probabilidade de um indivíduo heterozigoto, heterozigoto quer dizer o quê? Que eles têm diferente, ou seja, ele vai ser azão e azinho. Qual a probabilidade desse indivíduo formar um gameta azão? Aí nós vamos para cá. Olha só, aqui, como a gente viu, é 100%. Aqui, ele tem azão e ele tem azinho. Então, qual a probabilidade dele formar azão? É de 50%. Ou seja, a metade dos gametas vão ser azão e a metade dos gametas vão ser azinho, tá certo? Então, 50% a probabilidade de um indivíduo aí nascer, de produzir o gameta azão. Bom, vamos falar de cruzamento na nossa próxima aula. Beleza? Então, até aqui, tranquilo.